Norma de Execução Penal do Estado de Minas Gerais, Lei 11.404 de 94. Essa é a aula de número 4 e nós vamos dando continuidade, tendo em vista o concurso de agente penitenciário do Estado de Minas Gerais. Então vamos lá. Nós paramos falando do trabalho. Nós vamos retornar um pouco para a gente não perder o raciocínio. Esse assunto do trabalho é um pouco extenso, talvez não dê para falar num vídeo só, mas vamos tentar. Artigo 39. O trabalho é obrigatório para o sentenciado, ressalvado o disposto no artigo 58, que é folga preferencialmente ao domingo. O trabalho, de forma geral, a folga é preferencialmente no domingo. Eu falei no vídeo passado que não é possível forçar o preso a trabalhar. Falei que, mas mesmo assim o trabalho é obrigatório. Não trabalhando por simplesmente não querer, ele vai cometer falta. Mas forçar a trabalhar o agente não pode. Parágrafo 1º diz que o trabalho penitenciário será estabelecido segundo os critérios pedagógicos e psicotécnicos, tendo em conta as exigências do tratamento, e procurará aperfeiçoar as aptidões de trabalho e a capacidade indivíduo sentenciado, de forma a capacitá-lo para o desempenho de suas responsabilidades sociais. Eu disse isso também no vídeo passado, que o trabalho ele tem um cunho muito educativo, com a intenção de aprimorar as capacidades do sentenciado para que ele possa, ao sair, cumprir com as suas responsabilidades sociais. O trabalho dentro da prisão, ele não tem aquele interesse meramente empregatício. Parágrafo 2º. O trabalho será exercido de acordo com os métodos empregados nas escolas de formação profissional do meio livre. O método de formação, o método de aprendizagem que é utilizado no meio livre, será utilizado também dentro da prisão. Não há diferenças aí pelo fato do indivíduo estar recluso. Se é um curso de informática, ele será feito da mesma forma da prisão. Não haverá discriminação por esse motivo. Na contratação de obras e serviços pela administração pública direta ou indireta do Estado, serão reservados para sentenciados até 10% total das vagas existentes. Preste atenção, estamos falando aqui de administração pública. Se cair na prova uma empresa pública do Estado de Minas Gerais, ou melhor, uma sociedade de economia mista do Estado de Minas Gerais, ela deve reservar até 10% de suas vagas existentes para esses sentenciados? A resposta será sim, porque a sociedade de economia mista faz parte da administração indireta. Nós estudamos mais em direito administrativo, a administração direta e a administração indireta. Na administração direta, nós temos os órgãos, as secretarias, as repartições do governo. Na cidade administrativa lá, existem vários órgãos da administração direta, várias secretarias e vários órgãos. Enquanto a administração indireta, nós temos as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas, fundações públicas. São exemplos de administração indireta. E tanto a administração direta quanto a administração indireta serão reservados para sentenciados até 10% do total das vagas existentes, vagas de trabalho. Então guarde isso, essa porcentagem de 10% das vagas, até 10%, para esses sentenciados que estejam aptos a trabalhar. Parágrafo 4º. Nós vimos o 3º, agora o 4º. Para fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo, será dada preferência aos sentenciados. A ordem agora de preferência: 1. Que cumpra penalidade na localidade em que se desenvolva
a atividade contratada. Ele vai trabalhar, por exemplo, imagine que vai trabalhar na Copasa, no órgão que está lá em São Joaquim de Bicas. Então ele vai pegar um preso que é de São Joaquim de Bicas, daquele complexo penitenciário, seja da Jason Albergaria, seja de qualquer uma das unidades, e eles irão trabalhar na Copasa de lá. O 2, que apresente melhores indicadores com relação à aptidão, à habilitação, à experiência, à disciplina, à responsabilidade e ao grau de periculosidade apurados pelo poder público e registrado em cadastro próprio. Então nós observamos aqui que o primeiro item a ser observado será a localidade, o primeiro critério de preferência. O segundo critério vai ser aptidão, habilidade. Ele tem habilidade para trabalhar numa área industrial, ele vai trabalhar numa empresa pública que exerce a função industrial. Ele vai trabalhar, por exemplo, numa entidade, numa sociedade de economia mista, que ele é formado naquela área. E ainda vai ser observado o grau de periculosidade, se é adequado aquele determinado preso, apurados por quem? Pelo poder público, não é a empresa pública, não são os órgãos que estão fornecendo o trabalho que vão apurar. Quem vai apurar é o poder público, serão aqueles que estão responsáveis pela custódia do preso, porque eles têm esse registro em cadastro próprio. Artigo 40 ainda do trabalho. A jornada diária de trabalho do sentenciado não excederá a 8 horas. Preste atenção que a jornada diária do sentenciado não excederá a 8 horas. Em regra, não pode ser mais de 8 horas a jornada diária. Nós veremos que existem horários especiais, mas, em regra, não pode ultrapassar 8 horas. Artigo 41. A resistência ao trabalho ou a falta voluntária em sua execução constitui infração disciplinar. Eu falei, então, que não pode forçar ele a trabalhar. Você vai pegar, empurrar, vai pegar o cacetete, a tonfa e vai bater no preso até... Não, isso não pode. Mas se ele se recusa voluntariamente ou falta o trabalho, então constitui infração disciplinar e a punição será anotada no prontuário do sentenciado. Quando ele for enviar sua pasta para o juiz, para ele ser concedido um indulto, ou uma progressão de regime, ou um livramento condicional, ou qualquer outro benefício, o juiz vai levar em conta essa falta disciplinar. Então pode ser prejudicial ao sentenciado. 42. A classificação para o trabalho atenderá às capacidades físicas e intelectual e aptidão profissional do sentenciado com vistas à sua ressocialização e à formação profissional. Eu estou sempre batendo nessa tecla. Esse trabalho do preso, ele não tem um intuito de... O principal aí não é a remuneração, não é o trabalho em si, mas sim a formação profissional, a ressocialização, a educação profissional. Ele tem um cunho muito mais pedagógico e educativo do que a própria a concepção de trabalho que nós conhecemos. Então, a classificação para esse trabalho vai atender o que? As capacidades físicas. Esse sentenciado aqui, ele pode pegar peso, ele pode trabalhar em um serviço mais duro, como por exemplo a construção, ou não. Intelectual, esse outro aqui, ele é formado nessa área, em eletrônica, ele pode estar trabalhando num sistema eletrônico qualquer. E aptidão profissional com vistas à sua ressocialização primeiro e formação profissional. Artigo 43. Aplica-se no estabelecimento penitenciário a legislação relativa à higiene e segurança do trabalhador. Geralmente hoje, todas as repartições públicas devem ter aquele funcionário que trabalha nessa área, segurança, um técnico de segurança do trabalho, e essas normas de higiene e segurança também devem ser respeitadas.
devem ser aplicadas no trabalho do preso, no trabalho do sentenciado. Então ele deve ter um ambiente higienizado e que haja segurança para a sua integridade física. Artigo 44. Para a prestação do trabalho externo. Cuidado, nós temos na norma de execução penal o trabalho de forma geral. Nós temos o trabalho externo e nós temos o trabalho interno. Então, vamos começar a diferenciar essas relações. Então, nós estamos falando de trabalho externo. Para o trabalho externo, são considerados, segundo o parecer da Comissão Técnica de Classificação, a personalidade, os antecedentes e o grau de recuperação do sentenciado que assegure sua regular e efetiva aplicação ao trabalho, bem como respeito à ordem pública. Se cair na prova esse item colocar interno, estará errado. Porque para o trabalho interno não há essa grande preocupação, porque no trabalho interno os presos estarão sempre sendo observados pelos agentes de segurança penitenciária, seja diretamente ou indiretamente através do através do circuito de câmera, né? Então, o circuito de câmera interno também pode ser utilizado nessa vigilância. Então, esse parecer da comissão técnica em relação à personalidade, antecedentes, grau de recuperação, isso principalmente era observado aqui no trabalho externo, para que não haja possíveis fugas, para que não haja ele venha cometer um crime nesse trabalho externo, para que ele não venha trazer complicações desse trabalho externo. Artigo 45. O sentenciado em regime semiaberto poderá, com autorização judicial, frequentar na comunidade estabelecimento de ensino ou de formação profissional ouvida a CTC, observado os artigos 122 a 125 da Lei de Execução Penal, que é a fonte para a confecção dessa norma de execução penal do Estado de Minas Gerais. Então vamos observar o seguinte: primeira coisa, o sentenciado é regime semiaberto. O semiaberto já tem um grau de benefícios maiores do que o fechado. Então ele pode, com autorização de quem? Só o juiz. Só o juiz pode autorizar com que esse indivíduo, esse sentenciado que está cumprindo sua pena, possa frequentar, seja na comunidade ou estabelecimento de ensino ou de formação profissional. Então ele pode sim fazer cursos profissionalizantes ou curso superior. Se estiver no semiaberto, recluso em regime semiaberto, ele pode então participar desses cursos de formação profissional. A quem vai ser ouvido? A Comissão Técnica de Classificação. Por que será ouvida a Comissão Técnica de Classificação? Nós vimos nos vídeos anteriores que a Comissão Técnica de Classificação ela tem um relatório de síntese do centro de observação e ela acompanha diariamente a vida do sentenciado. Então, ela conhece o histórico do sentenciado e dá para fazer um pré-julgamento se aquele preso se aquele recluso vai cometer certos delitos ou não. Ela tem um histórico ali e ela tem condições de opinar. E deve ser observado o quê? Os artigos 122 a 125 da Lei de Execução Penal. Os artigos 122 a 125 da Lei de Execução Penal, eles falam da saída temporária, falam o que eles devem, os procedimentos a ser observados pelos sentenciados, deve ser concedido por motivação do juiz. Ainda fala a Lei de Execução Penal, no artigo 124, que a autorização para a saída não superior a 7 dias, pode ser renovada 4 vezes ao ano. Então, fala dos requisitos da saída temporária, dos procedimentos. E ainda fala que o benefício será automaticamente revogado quando o detento, condenado, praticar fato definido como crime doloso. Crime culposo não, crime doloso. Isso é matéria da Lei de Execução Penal. Para nós aqui é simplesmente saber
que deve ser observado o que está na Lei de Execução Penal. E agora nós vamos prosseguir. Artigo 46. O trabalho externo, sempre grife, pessoal. Sempre falar de trabalho e citar externo ou interno, grife, porque pode ser pegadinha de prova. E nós vimos no último concurso. Eu fiz o último concurso, Deus me deu a benção de ser aprovado. Nós vimos lá que a IBFC, essa banca que tem feito esses concursos, gosta de pegadinha, gosta de questões assim desse tipo. Então, o trabalho externo será supervisionado pelo Serviço Social Penitenciário. Então, o Serviço Social Penitenciário é aquele funcionário ali, assistente social, e a sua equipe, se houver, vai coordenar, vai supervisionar esse trabalho externo, mediante visita de inspeção ao trabalho. Então, quem inspeciona o serviço externo é o Serviço Social Penitenciário. E quem supervisiona o serviço interno não está na lei, mas em tese nós sabemos que o agente penitenciário que está ali olhando, acompanhando o trabalho interno. Artigo 47. O trabalho externo pode ser prestado nos termos da Lei de Execução Penal. Então, a Lei de Execução Penal não é matéria desse vídeo. E nós lá estudamos também tudo que fala a respeito do trabalho externo. Artigo 48. É obrigatório o regresso do sentenciado ao estabelecimento penitenciário no regime semiaberto quando em serviço particular, fim da jornada de trabalho, sendo permitido, quando em trabalho em obra pública, pernoitar em dependência da obra sob a custódia e vigilância da direção da entidade que mensalmente enviará à penitenciária relatórios sobre seu comportamento. Vamos entender esse artigo 48. O preso que está em regime semiaberto, ele pode trabalhar externamente, como nós já vimos. Só que ele está obrigado a regressar no caso de em serviço particular. Ele está prestando serviço a uma empresa privada. Ele está trabalhando para um particular e não para a empresa pública, não para a administração direta ou indireta. Neste caso, ele está obrigado a voltar ao fim da sua jornada de trabalho. Ele trabalha das 8 da manhã às 4 da tarde, por exemplo. Então, vai ser respeitado o prazo ali de deslocamento e ele deve voltar para a unidade prisional. Vai passar para a revista e vai dormir dentro da unidade prisional. Agora, outro caso. É como se fosse dois artigos diferentes, né? Então, aqui, sendo permitido, quando em trabalho em obra pública, agora sim, em obra pública, não é mais aqui o trabalho para um particular. Quando for em obra pública, ele pode pernoitar, tá? Mais uma informação, ele pode dormir no local de trabalho, independência da obra, sob a custódia e vigilância de quem? Daquela entidade. Seja o órgão da administração direta, seja autarquia, seja empresa pública, seja entidade de economia, sociedade de economia mista, que mensalmente vai enviar para a penitenciária um relatório sobre o seu comportamento. Então, prestando serviço particular, é obrigado o retorno. Não há outra alternativa. Agora, quando o trabalho for particular, é obrigado o retorno. Quando for em obra pública, ele tem essa faculdade de pernoitar e a fiscalização será por conta, então, dessa entidade pública que está fornecendo esse serviço. Só um detalhe aqui, se cair na prova que, no caso do trabalho externo em obra pública, a vigilância será por conta da unidade prisional do respectivo preso. Estará errado. A vigilância no trabalho prestado externamente está por conta da entidade mencionada. Ela vai supervisionar se aquele preso está realmente pernoitando ali e vai enviar mensalmente relatórios sobre o seu comportamento. No próximo vídeo nós veremos o que acontece se o preso cometer alguma falta, porque nós chegamos aqui no tempo limite
e pararemos por aqui. No próximo vídeo a gente vai reler somente o artigo 48 e dar continuidade. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.